A graça e a paz sejam multiplicadas no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida, você que nos acompanha, nossa turma, o pessoal aqui no Centro de Operações. Obrigado, apóstolo Guto. Nessa manhã eu tenho certeza que o seu coração é uma terra fértil, onde a semente da palavra ao ser semeada vai produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Jesus falou que aquele que ouve a palavra e compreende, esse vai frutificar. Tenho certeza que o seu coração é esse terreno fértil. Nessa manhã eu quero falar a respeito de um elemento indispensável da fé, que é a confissão. Diga comigo, confissão. Em Marcos capítulo 11, vá lá comigo no verso 12. Evangelho de Marcos capítulo 11, verso 12. A Bíblia diz: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Dê um salto comigo para o verso 20. A Bíblia diz: e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que lhes respondeu, ao que lhes disse: tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Você crê nessa verdade poderosa? Por isso, tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Jesus, pelo contexto, Jesus amaldiçoou uma figueira. Os discípulos ouvem a declaração de Jesus, talvez num primeiro momento sem entender muito o que aquilo significava, e quando passam pela manhã, a Bíblia diz que a figueira ela estava seca desde suas raízes. Então Jesus ensina a respeito da fé, como ela funciona, e da confissão da fé. Qualquer que disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, Jesus diz: o que você disser será feito. Tudo quanto em oração você pedir, você crê que você recebeu. E a fé, ela celebra antes. A fé crê que recebeu no momento em que orou, no momento das declarações de fé. Quando olhamos, eu vou voltar a mexer, obviamente, com Marcos capítulo 11, mas quando olhamos ao longo da palavra de Deus, você vai encontrar diferentes tipos de confissões. Você tem em Romanos capítulo 10, por exemplo, a confissão do pecador que vem a Cristo, quando rende a sua vida a Jesus. O apóstolo Paulo diz em Romanos 10, a partir do verso 8, porém o que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que nós pregamos. Então no verso 9, o apóstolo Paulo diz que se confessarmos Jesus como Senhor, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. A nossa própria iniciação na família de Deus é resultado de uma confissão, a confissão do senhorio de Jesus. Quando confessamos Jesus como Senhor, estamos, em outras palavras, dizendo: Senhor, o Senhor é o meu dono, a partir de hoje minha vida está entregue ao Senhor, submisso ao Senhor, rendida completamente ao Senhor. Então perceba que a porta de entrada, a nossa iniciação na família de Deus é resultado de uma confissão. A Bíblia fala da confissão que o crente faz se por um acaso tiver cometido pecado ou tiver envolvido em pecado. Em 1 João 9, João diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E no contexto maior de 1 João, você lendo a partir do verso 5, a Bíblia diz que Deus é luz e nele não há treva alguma. Então se alguém disser que tem comunhão com Ele, mas anda nas trevas, esse está mentindo e não está praticando a verdade. Verso 7 ele diz que se porém andarmos na luz, não só afirmarmos que estamos na luz, se de fato andarmos na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Verso 8 ele diz que se alguém disser, e esse alguém é aquele que diz que está na luz, mas está andando nas trevas, e andando nas trevas disser: não tenho pecado nenhum, está enganando a si mesmo, está fazendo de Deus um mentiroso. E então no verso 9, para esse que andando nas trevas confessa o pecado, a Bíblia diz: Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então nós temos a confissão
daquele que não crê em Jesus, que ao nascer de novo, sua iniciação na família de Deus é resultado de uma confissão, daquele que porventura estiver andando nas trevas, a confissão do pecado, mas também nós temos a confissão da fé. E essa verdade poderosa de Marcos 11, 23, que levantou o irmão Reagan do leito da morte, que tem transformado a vida de tantas outras pessoas e que funciona, e que eu tenho certeza que está funcionando na sua vida. A palavra grega para confissão é a palavra homologel. E essa palavra significa falar a mesma coisa, consentir, corresponder, concordar. Denota confessar, declarar, admitir. Quando falamos de confissão da palavra, quando falamos de confessar ao monte, de falarmos às circunstâncias, nada mais, nada menos significa que estamos admitindo, estamos consentindo, estamos declarando, admitindo aquilo que Deus diz em sua palavra. A confissão não é ou não deve ser qualquer confissão. A confissão ela precisa estar baseada naquilo que a palavra de Deus diz. Imagina você a primeira vez que vai ler Gênesis capítulo 1. O que se tem em Gênesis capítulo 1? Verso 2, a terra sem forma e vazia. E a partir do verso 3, Deus disse, haja, produza. Haja, produza. Chegamos no verso 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Imagine, é a primeira vez que você está lendo, uma pessoa está lendo esse texto. O que se aprende acerca desse Deus? Esse Deus, ele cria por meio de sua palavra. Haja, produza. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem é uma extensão do seu Criador, funcionando como Deus o projetou para funcionar. Deus, ao olhar para as circunstâncias, para a terra sem forma e vazia, ele não disse como as coisas estavam. Ele não usou a sua palavra, para dizer como as coisas estavam. Pelo contrário, ele disse como as coisas deveriam ficar. E é exatamente esse poder que a confissão tem, a confissão da palavra. E a nossa boca, irmão, ela está aqui para que a palavra de Deus na nossa boca, nós vamos dizer como as coisas devem estar. Como elas entrarão em linha, em harmonia com aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Há uma ênfase enorme na Escritura a respeito das palavras, do que sai da boca do crente. Para você ter uma ideia, em Efésios capítulo 4, quando o apóstolo Paulo ele fala a respeito da transformação que Deus espera de nós. Efésios 4, 22, Paulo diz que nós devemos nos despojarmos do velho homem. Devemos renovar a nós mesmos no espírito do nosso entendimento. E então, verso 24, devemos nos revestir do novo homem. E ele diz que esse novo homem é criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. A partir do verso 25, então, ele passa a falar como essa transformação acontece em termos práticos, em seu aspecto prático. Quem falava mentira, não fale mais a mentira, fale agora a verdade com o seu próximo. E então no verso 29, Paulo diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente aquela que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Preste atenção, a transformação que Deus espera de nós passa por aquilo que falamos. Parte do despojar do velho homem e de nos revestirmos do novo homem está relacionado à transformação do que sai das nossas bocas, do que sai dos nossos lábios. Paulo diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Essa palavra grega torpe é uma tradução do grego sapros, que era usada para descrever ou indicar peixe, carne ou vida vegetal apodrecidos, estragados. Olha como é forte essa declaração. Poderíamos ler Efésios 4, 29 da seguinte forma, não saia da vossa boca nenhuma palavra apodrecida. Pelo contrário, aquela que é boa para edificação e que vai transmitir graça aos que ouvem. Na sua carta, em Tiago, no capítulo 3, Tiago fala, mais uma vez, você vai encontrar na Bíblia, a ênfase na língua, nas palavras. Tiago diz que nós não devemos nos tornar muitos de nós mestres, sabendo que havemos de receber um maior juízo. Isso está em Tiago capítulo 3, do verso 1 até o verso 10 mais ou menos. Ele diz, todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, Tiago diz, é perfeito o varão. Essa palavra perfeito está relacionada à maturidade no Novo Testamento.
Então, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão capaz de refrear todo o corpo. Tiago diz, se controla a língua, vai controlar o corpo inteiro. Ele vai usar 3 exemplos. Número 1, se pomos freio na boca dos cavalos, também dirigimos o corpo inteiro. Observai os navios, Tiago diz, tão grandes, batidos por rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são guiados para onde quer o impulso do timoneiro. Tiago diz, assim também a língua, um pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Ele usa um 3º exemplo, ele diz, vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Então ele chega onde ele quer chegar com o seu ensino. Ele diz, a língua é fogo, a língua é mundo de iniquidade. Ela está situada entre os membros do corpo e contamina o corpo inteiro. Irmãos, Tiago diz que a língua tem o poder de contaminar o corpo inteiro. Olha a atenção que precisamos ter no que diz respeito às nossas confissões, aquilo que falamos. Provérbios, você conhece bem, 18, verso 21, a morte e a vida está no poder da língua. O que dela bem se utiliza vai comer do seu fruto. Eu tenho certeza que essa manhã vai inspirar cada um de nós, você que nos acompanha, a fazer diferentes declarações, diferentes confissões, baseadas na palavra de Deus. Você olha para, e eu quero dar uma atenção a dois diferentes tipos de confissões que você encontra, de confissão que você encontra na Bíblia. A errada e a certa. A errada você pode observar comigo lá em Números, no capítulo 13, livro de Números, no capítulo 13, o contexto, os espias são enviados para observar a terra que Deus já havia, diga comigo, Deus já havia prometido. Irmão, Deus já havia prometido a terra. Quando vê a angústia do seu povo no Egito, a escravidão no Egito, a Bíblia diz em Êxodo, capítulo 6, dos versos 2 a 8, que Deus, ele se lembra da sua promessa e aliança feita a Abraão. Hebreus diz que quando Deus fez a promessa a Abraão, ele não tinha ninguém superior por quem jurar, e ele jurou por si mesmo, dizendo que certamente abençoaria o pai Abraão. Então Deus já havia garantido que tiraria-os da escravidão e os levaria para uma terra boa, uma terra que mana leite e mel. Espias então em Números são enviados no capítulo 13 e no verso 25, observa comigo, acompanha comigo a leitura. Ao passo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que nos enviastes e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Até então, ok, é uma terra boa, como o Senhor havia realmente falado. Verso 28, o povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Sabe, irmãos, não havia motivo para ser essa a confissão desses espias. Deus já havia garantido que a terra era deles. Deus já havia garantido. E sabe, a fé não nega as circunstâncias. Negar a circunstância é tolice. A Bíblia diz, falando de Abraão, que Abraão, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, ele não está ignorando as circunstâncias, ele não está fingindo que ela não existe, ele não está fingindo que a aparente impossibilidade diante daquilo que Deus havia prometido não existia, não, pelo contrário, a Bíblia diz que ele, pela fé, se fortaleceu dando glórias a Deus, ele estava plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. E nós precisamos decidir o que estará nos nossos lábios, quais serão as nossas confissões, se é a confissão da derrota, da impossibilidade, das circunstâncias, como ela tem nos amedrontado, ou aquilo que Deus disse em sua palavra. Sabe, irmãos, manter a confissão, manter a palavra de Deus na nossa boca, é manter a resposta divina diante de nós. Ao confessarmos a palavra de Deus, nós estamos confessando a resposta, nós estamos confessando aquilo que Deus disse em sua palavra. A Bíblia diz no verso 30 que Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens
que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E eles continuam destacando as aparentes impossibilidades e circunstâncias, e você sabe onde deu essa história. Eles não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Em Hebreus capítulo 3, a Bíblia deixa claro que nós precisamos dar uma atenção no que diz respeito à nossa vida, aquele perverso coração de incredulidade que nos afasta do Deus vivo. E não será achada uma confissão de derrota, de fracasso, de impossibilidades das nossas vidas. Mas você tem um exemplo bíblico da confissão correta. E o texto em Marcos capítulo 5, você conhece a história. Aquela mulher que por 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, muito padecer, a Bíblia diz, à mão de vários médicos, gastou tudo quanto tinha. Ao invés de ter uma melhora, a Bíblia diz que o quadro dela estava pior, mas a Bíblia diz que ela ouviu a fama de Jesus. E vindo por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia. Ela não podia, no contexto da época, ela não podia ter feito o que fez, porque de acordo com a lei, Levítico capítulo 25, dos versos 25 até o verso 28, ela era considerada, por causa daquela condição, ela era considerada impura. E tudo que ela tocasse ou que viesse a tocar nela também seria considerado impuro. Então ela não podia ter feito o que fez, estar na multidão. A condição dela exigia que ela fosse retirada do convívio. Depois de atestada a sua cura, deveria ser apresentada ao sacerdote para ver se ela poderia então retornar ao convívio. Então ela já fez o que não poderia fazer. Agora eu quero que você por um instante lembre do texto e preste atenção nesses 4 passos de fé. Ela ouviu a fama de Jesus. Fé vem como? A Bíblia diz que fé vem pela palavra. Ela ouviu a fama do que o Verbo encarnado estava fazendo. E ela então, ao ouvir a fama de Jesus, imagina sabiamente, ela calculando o que 12 anos de médicos e remédios não puderam fazer por mim, aquele homem vai fazer por mim. A Bíblia diz que ela ouvir a fama de Jesus, ela vem por entre a multidão e toca-lhe a veste. Por que dizia? Então, antes de ir pela multidão, entre a multidão e tocar na veste dela, ela tinha uma confissão. Ela tinha a confissão da vitória, ela tinha a confissão da fé, ela tinha a certeza e a convicção de que ao tocar na orla da veste dele, ela seria curada. Ela dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, eu ficarei curada. E a Bíblia diz, e você conhece a história, ela toca na orla do manto do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus para tudo no meio daquela multidão. Alguém me tocou. Senhor, está de brincadeira. Uma multidão te aperta e dizes: alguém me tocou. Sim, alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. A Bíblia diz que ela então se prostra diante do Senhor e declara toda a verdade. E as nossas confissões, elas produzirão resultados sobrenaturais, extraordinários, circunstâncias transformadas, monte lançado ao mar. Quantos estão prontos para experimentar da verdade da palavra? Sabe, irmãos, eu separei aqui uma história, e depois se eu esquecer algum detalhe, a Willa vai puxar minha orelha. Ela é muito melhor com os detalhes e as datas do que eu. Mas nós estávamos planejando viajar para os Estados Unidos em 2021. E eu sei que viajar para os Estados Unidos, para alguns, é como trocar de roupa. É uma coisa muito, muito comum. Trabalho, muitas vezes, por questões de trabalho. Mas para nós era um gigante a ser vencido pensar em viajar para o exterior. Fomos a Brasília, graças a Deus, deu certo a entrevista do visto. Vamos viajar para os Estados Unidos. Estávamos entusiasmados, animados, mas como se diz aqui na Paraíba, liso. Mas vamos viajar para os Estados Unidos. 2021 não deu certo. 2022 também estava no nosso planejamento, não deu certo. Eu lembro que nós estávamos na casa do pastor Anderson em Belo Horizonte, e o pastor Anderson falou da 1, 2, 3 milhas. E aí que você conseguia comprar com antecedência, dividindo. Eu fui segui o conselho, a Aguinaldo está rindo ali, segui o conselho do pastor Anderson, comprei pelo 1, 2, 3 milhas, aí chega a notícia de que ela entra em recuperação judicial, não vai conseguir comprar, cumprir os compromissos feitos. Nós vamos para os Estados Unidos. E eu lembro que o pastor Humberto pregou na conferência de ministros do Sudeste, e ele contou uma história de um irmão. Para ganhar tempo, eu
acho que eu também não conseguiria lembrar de todos os detalhes, mas eu sei que o pastor Humberto, ele contou isso abertamente, ok? Ele contou que se planejou para ir de executiva. E um irmão da igreja diz, pastor, eu vou nessa conferência e eu vou de executiva junto com o senhor. Ele, conhecendo a situação, né, financeira do irmão, ele... Pastor, o senhor ensina sobre fé e não está crendo junto comigo que eu vou lá junto com o senhor. E ele disse que o tempo estava passando, Já comprou a passagem, irmão? Não, pastor, estou crendo, vai chegar. Mais próximo da viagem, então, o irmão havia comprado a passagem, só que na econômica. Chegou no dia da viagem, lá no aeroporto, o pastor Humberto, falando posteriormente, eu compartilhando essa história com ele, ele disse, Tiago, eu não sei como aconteceu, mas aquele irmão, para ele e a esposa, eles estavam na classe executiva. E um detalhe que ele não contou, é que esse irmão, ele não viajou na classe executiva, ele deixou a Rebeca viajar na classe executiva no lugar dele. Irmãos, quando eu escutei essa história, isso me deu um surto de fé. Um surto de fé. E eu mudei a minha confissão. Senhor, obrigado por portas abertas. Senhor, obrigado. E aí, eu escutei Scott Webb contando uma experiência. E o Espírito Santo havia falado para ele que ele não estava experimentando, desfrutando de tudo que Marcos 11, 23 poderia ser desfrutado e experimentado. Ele disse, e aí é uma experiência pessoal, ok, pessoal? Nós não fazemos doutrina. A doutrina é Marcos 11, 23, mas a forma, a experiência é de Scott Webb, ok? Então, ele contou que o Espírito Santo disse para ele que ele não estava desfrutando de tudo que Marcos 11, 23 ele poderia desfrutar. Então ele falou, vou colocar isso à prova. Ele diz, alguém vai me dar $500. Isso, alguns anos atrás, ele disse, alguém vai me dar $500, seja em cheque, seja em transferência, seja em dinheiro. E essa passou a ser a confissão dele. Chegou os $500. Ele disse, se funciona para $500, funciona para $1.000. Alguém vai me dar $1.000, seja dinheiro, cheque ou transferência. Chegou os $1.000. Se funciona com $1.000, funciona com $5.000. Alguém vai me dar $5.000. E essa era a confissão. É óbvio que isso não foi na semana seguinte, foi durante um tempo. Se funciona para $5.000, funciona para $10.000. Chegou os $10.000. E nisso ele foi $10.000, $25.000, $50.000. Se funciona para $50.000, funciona para $150.000. Chegou os $150.000, $500.000, $1 milhão. Irmão, pensa no juízo que dá um nó. Ele contou isso, não foi, pessoal? Contou isso abertamente. Ele ganhou uma oferta de $1 milhão. Eu disse, vai chegar $5.000 para eu viajar para os Estados Unidos. E essa passou a ser a minha confissão. Senhor, obrigado por $5.000 para viajar para os Estados Unidos. $5.000. E ainda eu falava em inglês. Somebody's gonna give me $5,000. Vai chegar $5.000 para viajar para os Estados Unidos. Nós estávamos numa reunião, terminou a reunião. Nem era culto, era uma reunião interna da igreja. O irmão chegou para mim, Tiago, Deus mandou te dar esse dinheiro. $1.500. As notas, elas estavam tão novas que a dificuldade até de contar. $1.500, numa lapada só. Deus mandou te dar. Em resumo da história, irmão, chegou os $5.000 para viajarmos. Eu estava lá nos Estados Unidos, isso no início desse ano, estava lá nos Estados Unidos, um irmão mandou uma mensagem no Instagram e disse assim, Tiago, eu quero ser participante do que vocês estão experimentando aí, manda o seu Pix. Aí mandou mais oferta ainda. Irmão, não é só para mim. O Marcos 11, 23, como eu disse, que levantou o irmão Rega do leito de morte, ainda funciona. É a palavra de Deus, é o que Jesus ensinou, e eu tenho certeza, eu até escrevi algo, a confissão da palavra manterá a resposta nos seus lábios. Qual é o monte? Qual é a impossibilidade? Qual é a circunstância? Se funciona para $5.000, funciona para $10.000. E a confissão agora mudou. Eu quero provocar mesmo você essa manhã. Talvez por causa da pressão das circunstâncias. Fernando Leal sempre diz, não deixe que as circunstâncias ela te estacione
na arena da incredulidade. Por causa dela, deixe você aprisionado na arena da incredulidade. Sai desse lugar nessa manhã. Entre para esse lugar de fé. Coloque a resposta na sua boca. Coloque a palavra de Deus na sua boca. Você recebe essa palavra nessa manhã? Vamos orar. Quero orar por você que nos acompanha. Sua terça-feira, sua semana vai ser poderosa. Respostas chegando. Seu telefone tocando, WhatsApp, Telegram, e-mails chegando, respostas chegando de todo lado. Pai, nós te agradecemos por sua palavra. É viva, é eficaz, é poderosa. É mais cortante do que uma espada de 2 gumes e funciona. Funciona porque ela é viva, porque ela é poderosa. E nós cremos na tua palavra. Ou corpos entrando em linha com a palavra. Jesus já levou sobre ele, já estava sobre ele no madeiro as enfermidades, os pecados, as enfermidades. Colocamos na nossa boca a tua palavra, a confissão correta. Não vamos falar das impossibilidades, não vamos falar das circunstâncias, não vamos falar dos problemas, não, pelo contrário. Decidimos nessa manhã, tomamos essa decisão de colocar a resposta, de colocar a tua palavra, de colocar a tua palavra nas nossas bocas, nos nossos lábios, e ver as circunstâncias sendo mudadas, vendo as circunstâncias sendo transformadas para a glória do teu nome. Como foi com a mulher do fluxo de sangue, haverá testemunhos, relatos poderosos do teu poder em operação nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Seja abençoado na prática da palavra. Eu oro mesmo para que o seu coração seja iluminado por essa verdade e você continue crescendo e avançando no Senhor, em nome de Jesus.